Boa noite a todos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez no Conversa Santa. Eu agradeço a todos que estão aqui participando conosco, aqueles que irão assistir essa noite, que Deus possa abençoar e acrescentar na vida de vocês graça, sabedoria, discernimento e o crescimento espiritual através da palavra dele. Amém? Nós estamos aqui com alguns irmãos, a missionária Ana Paula, diaconisa Ana Paula. Profetizando já. Amém, estou profetizando. O presbítero Jefferson, presbítero Fortunato. Tem atrás das câmeras a missionária Regiane e eu, missionária Graciela. Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje nós iremos estar abordando o tema que é contexto. Então, sobre contexto, eu gostaria de dizer, o tema é em busca de contexto. Antes de passar para os nossos irmãos que estão participando aqui conosco, para que nós possamos juntos ter essa conversa e esclarecer, eu vou estar aqui dando o significado de contexto segundo o dicionário, tá? Então, primeiro, inter-relação de circunstâncias que acompanham um fato ou uma situação. 2, conjunto de palavras, frases ou o texto que precede ou se segue a determinada palavra, frase ou texto e que contribuem para o seu significado, encadeamento do discurso. Um exemplo que eu tenho aqui tudo posso naquele que me fortalece. Isso está escrito em Filipenses, capítulo 4, no versículo 13. Quando interpretada fora do contexto, pode levar a uma teologia da prosperidade e sugere que com fé se pode alcançar qualquer coisa, não é isso? O contexto correto é que Paulo está falando que independente de ter fartura ou passar necessidade, com Cristo qualquer situação vai bem, pois nossa fortaleza não está nas coisas, mas está em Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia por isso. Então, para a gente iniciar, eu gostaria de ler aqui o questionamento, que é: diante de tudo quanto eu li inicialmente, eu gostaria de saber de cada um dos irmãos qual é a importância do contexto ser interpretado para que nós venhamos pregar e ensinar a palavra do Senhor de forma correta. Irmã Ana Paula. Boa noite, a paz do Senhor a todos. É importante a gente entender o contexto e a palavra da maneira correta, porque principalmente quando a gente vai passar para alguém, se você não entendeu a maneira correta, o contexto correto, a gente passa de uma forma errada e quem não conhece vai aprender errado. Então é importante a gente passar da maneira certa, porque quem já conhece e sabe o certo vai julgar. É verdade. E quem não sabe vai aprender errado. Acredito que seja isso. Legal. É isso mesmo. Presbítero Jefferson. Irmão praticamente falou tudo, né? Isso aí se você não interpretar de uma forma errada, e você querer ensinar a pessoa de uma forma que não é certo aquilo ali, vai gerar um caos, né? Tem muitas pessoas que hoje, eles interpretam a Bíblia da forma que eles pensam, da forma que ele quer, né? Tanto é por isso que tem muitas igrejas que se dividem, porque as pessoas, um interpreta, entende de uma forma, aí o outro vai, estuda, interpreta de outra forma, e assim, e tem muitos seguidores que seguem, as pessoas entendem daquela forma e interpreta e vai seguindo aquelas pessoas. Cada
Mas assim, o versículo, a palavra do Senhor, quando você está lendo, quando você está preparando a palavra para pregar, para que você está com intimidade com o Senhor, Ele vai te revelando, o Espírito Santo vai te revelando aquilo ali que é certo, que é errado. Só que tem muitas pessoas que estudam muito e querem inventar aquilo que não tem na palavra, né? Amém? É isso, amém. Presbítero Fortunato. Tudo isso eu acho que, primeiro do que tudo, é uma responsabilidade nossa, né, em levar a verdade. Porque a palavra nós temos que, somos responsáveis para transmitir. E que nem a diaconisa Ana falou, quando nós passamos errado, automaticamente mais pessoas vão estar interpretando errado. E isso eu vejo um peso muito grande. Muitas vezes isso é até, eu englobo aqui também, até as lideranças, né? Porque muitas vezes falta um pouco de incentivo para que as pessoas estudem, né? Sim. Porque tem os dois lados. Tem aquela pessoa que ela fala porque ela não sabe do jeito certo, ou tem aquela pessoa que ela já viu alguém falar que está errado, mas mesmo assim entra no que o presbítero Jefferson falou. Ela põe na cabeça que aquilo aqui é o correto e ela vai defender até o resto da vida. E por isso que vocês já falaram já o grosso tudo, mas assim, eu entro aqui com a responsabilidade das lideranças, né? Porque assim, quando uma igreja instrui os seus membros, as suas ovelhas, né? No estudo da palavra, o risco dessa pessoa entender errado é mínimo, né? Porque numa escola bíblica, num estudo da palavra, é isso que vai. Não tem como você, num culto, você ficar falando, ó, isso aqui é assim, isso aqui é assado, né? Mas assim, nos estudos, né? Numa escola bíblica, num estudo que é feito. E aí, eu vejo isso muito também, acontece um risco muito grande quando você também traz uma pessoa de fora. Porque muitas vezes, quando uma pessoa é da casa, né? Hoje é o pregador da casa. O presbítero Fortunato está lá pregando. Eu falei algo que desagradou, o meu pastor pode chegar no final do culto e falar, irmão, isso que você falou está errado, não é assim, não é assado. Mas quando é o pregador de fora, não tem como você ir lá e corrigir a pessoa. E infelizmente, pegando mais ainda as pessoas que não têm o conhecimento, a pessoa vai falar algo errado, a igreja vai glorificar ainda e muitos abraçar, que nem a irmã Ana falou. E nem vai ser corrigido depois, né? Então, assim, por esse fato, tem muitas pessoas abraçando heresias, igrejas que são totalmente hereges por causa disso, pela a preguiça ou a negligência de entender a palavra, ou de estudar a palavra, né? Então, o contexto é muito importante. Por mais que você esteja pregando uma palavra que ela seja, por exemplo, no temático, onde você pode usar vários versículos, né, separados, né, mas que caiba ali no texto, no tema, mas há uma necessidade de você entender o que aquele versículo está querendo dizer, para se ver realmente vai ser aquilo que a Bíblia fala mesmo, para nós não estarmos inventando, né? Então, o contexto é muito importante para tudo. Eu acho que até numa leitura diária, se nós estamos lendo, se nós não pararmos para analisar o que aquilo está falando, eu posso ler a Bíblia inteira, não vou entender nada. As vírgulas, os pontos também. Não vou aprender nada, né? É verdade. E só complementar aqui. Tá, enquanto isso eu vou ver o negócio e aí, entendendo os tipos de contexto, né? Naquele curso que a gente fez até foi citado isso, né? Os contextos, que é o teológico, que é o que envolve toda a palavra, o escriturístico, né? Que é quem que escreveu, né? Porque às vezes muda de um escritor para outro, né? Até a forma de escrever, a forma da capacidade que aquela pessoa tinha no tempo, né? O histórico, né? Por exemplo, a passagem está citando coisas que acontecem, ou geográfico, né? Envolve a natureza, envolve história, né? Então, assim, tem muita coisa para você tirar de tudo isso. Eu acho que é triste quando você vê alguém
interpretando a palavra de Deus erroneamente, sendo que a gente vê que tem tanta maneira de você ir lá e descobrir, né? E passar o que é a verdade, né? É verdade. Só para a gente estar compartilhando com os irmãos, tem o canal no YouTube onde todas as lives são postadas, né? Apesar delas estarem no Facebook, a gente coloca também no canal do YouTube, que é Compartilhando Conhecimento Bíblico. Então é @Fortunato Goncalo Coelho 5281. Repetindo, @Fortunato Goncalo Coelho 5281. E também tem o canal do YouTube, do Facebook, que eu fixei aí nos comentários da live, que é No Instagram, você está querendo dizer? então, do Instagram, tem o comparte, que é temudo.conhecimento _bíblico IGSH 2 pontos. Como chama? Igual. E aí o do Facebook que eu fixei nos comentários, tá bom? E os irmãos podem estar compartilhando, podem estar se inscrevendo no canal, porque não é para que nós venhamos aparecer ou coisa parecida, não. É para que o nome do Senhor seja glorificado através de tudo aquilo que é compartilhado, né? Que é a palavra do Senhor. É esse o nosso intuito. Não é falar de nós como pessoas, mas do Senhor como pessoa, né? A principal pessoa para nós. Amém? Então vamos continuar aqui. Eu separei alguns versículos para que a gente possa estar refletindo a respeito deles. O primeiro é Mateus 6:33. Eu vou ler aqui, aí a gente vai falar sobre ele. Amém? Em Mateus capítulo 6, versículo 33. Aí diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Mateus 6:33. Eu quero começar pelo presbítero Fortunato, para que ele possa estar trazendo esse versículo no contexto e fora do contexto. Amém? Amém. Bom, aqui quando nós vemos que nem já foi falado no início, a importância de nós voltarmos para vermos como que começa, aqui é uma fala de Jesus. Então, isso está tirado do Sermão da Montanha. Então, Jesus está falando ali das principais necessidades da vida. Acho que no verso 26 começa. No verso 25, Jesus já fala assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo que vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Então aqui Jesus vai citar várias coisas. Ele vai citar: olhai para as aves do céu, não plantam nem colhem, e não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Então aqui Jesus está falando assim, as árvores. Quem que já viu alguém falar assim, eu vi uma ave, um pássaro que morreu de fome, né? Dificilmente a gente vai ver alguém falando isso, porque Deus não vai permitir. Então assim, aqui Jesus está tratando aqui das coisas mínimas, das necessidades. Então a comida, a bebida, a segurança, a vestimenta. Então Jesus vem falando tudo isso. Até chegar no versículo onde ele fala, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então quando ele fala essas coisas,
quando ele está falando ali para os discípulos ou para aquelas pessoas que estavam ouvindo, porque ele tinha muita gente naquele dia, o Sermão da Montanha ali tinha bastante gente ouvindo. Então ele quis dizer assim, ó, lembra do que eu estava falando? Todas essas coisas, comida, vestimenta, essas coisas? Então, quando você buscar essas coisas, dia após dia eu acrescentarei. Vocês não terão falta disso. Porque e aí o exemplo é o maná, né? Durante a caminhada pelo deserto. Então, quando eu pego esse versículo e eu falo assim, que se eu estiver na igreja, Deus vai me dar tudo, aí infelizmente eu estou tirando algo que não está na Bíblia, que não está no contexto. Porque eu posso imaginar aqui que, por o fato de eu estar na igreja, Deus tem que me dar uma Ferrari. Pelo fato de eu estar na igreja, Deus tem que me dar uma fazenda, né? Ele pode me dar um terreno, ele pode me dar uma casa, ele pode me permitir que eu consiga comprar a minha casa, né? Assim também como ele pode dar. Ele pode dar. Ele pode me dar uma Ferrari. Só que assim, eu olhar nesse versículo e falar que esse versículo está querendo dizer isso, aí eu tô errando. Porque Jesus aqui estava falando dessas coisas. A comida, né? o vestimento, né? Esse versículo, eu gosto muito desse versículo. Esse versículo, às vezes, eu uso ele quando eu vou evangelizar alguém. Assim, tem muitas pessoas que focam nas coisas carnais, né? Focam nas coisas materiais, nas coisas da terra. Tem pessoas que deixam de ir para a igreja, para trabalho, festa, e vive em função disso e acha que é tudo isso. A vida, a felicidade está nisso. Só que não, a felicidade está em Cristo. E assim, quando o versículo fala buscar o reino do céu, primeiro o reino do céu e a sua justiça, para a gente ser fiel ao Senhor, buscar as coisas do céu, buscar as coisas do alto, porque em primeiro lugar nós não somos daqui. E quando ele diz as demais coisas serão acrescentadas, todas as coisas estão na mão do Senhor. O seu carro, a sua família, os seus filhos, a sua esposa, tudo está na mão do Senhor. Quando você serve a Ele, quando você busca Ele, quando você está na presença dEle, em determinados momentos, Ele vai te entregando tudo. Não precisa você ficar correndo atrás dessas coisas. Em vez de correr atrás dessas coisas, busca as coisas do céu. Não fica estabilizado também, né? Mas assim, não focar na felicidade material. Sim, buscar o reino do céu. E o Senhor, Ele vai acrescentando as coisas. A família, Ele vai dar a família, vai dar a esposa, vai dar o carro, a casa. E a felicidade se concretiza em Cristo, né? Amém? Depois que a irmã responder, a Maria Aparecida Costa dos Santos enviou uma pergunta aqui, aí depois a gente... Deixa eu ver. O senhor responde? Tá, eu vou ler aqui. Deixa a irmã... Uhum. Pode perguntar para a irmã. Mas eu leio aqui. Irmã Ana Paula tem algo a acrescentar sobre ele? Naquele tempo já era muito diferente do nosso tempo agora, e a palavra era para aquele tempo e agora vem para a gente como uma luva, né? Na geração que vivemos, a gente busca, a maioria das pessoas busca os bens materiais em primeiro lugar. Casa, carro, trabalho, prioriza outras coisas. E aqui, Jesus já está chamando a atenção para priorizar as coisas de Deus. A nossa atenção tem que ser primeiro para Ele. É a nossa primícia. Depois Ele cuida das nossas necessidades. Né? E muita gente usa esse versículo como palavra de prosperidade para atrair fiéis, pessoas. E não é isso. Essa palavra é o cuidado. Ele vai suprir as nossas necessidades. Quando priorizamos primeiro as coisas de Deus, as nossas necessidades Ele vai cuidando. E é assim na nossa vida, né? Isso, A gente é prova viva disso. Com certeza. Quer olhar meu aqui? E enquanto ela busca aí, e isso aqui, é que nem a irmã falou, nós estamos vivendo numa geração em que as pessoas, elas buscam um pregador, buscam uma igreja, não, né? Já almejando essas bens materiais, né? Então é só o que é agradável ao olho, né?
O povo vê Deus como gerente de um banco, né? Que vai dar o dinheiro, mas não é assim. Servir a Deus dono e ter do banco. prosperidade, É, ser próspero. não é assim não. Jesus mesmo, ele disse as aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem, que é Jesus, ele se referia a ele não tinha lugar para deitar. Se o rei não tinha um lugar, imagine a gente, ele não tinha nada. Imagine a gente que servimos a ele, entendeu? Então, assim, tem que saber interpretar e tem que saber o contexto, né? Isso. Aproveitando aí que o irmão falou sobre ser filho do homem, o questionamento era justamente esse, explicar o porquê nós falamos o filho do homem. Por que Deus não veio como homem? Jesus veio como homem, chamado de filho do homem. Eu respondo? Pode ser. Amém. Jesus, quando ele se referia ao filho do homem, Jesus ele se referia que ele era homem, que ele não era Deus. Jesus ele mostrava sua humildade nisso, e ele mostrava que era carne. Ele não se mostrava como um Deus, sendo que ele era 100% Deus e 100% homem. Mas ele veio como um homem para cumprir as profecias e mostrar que ele, como homem, ele venceria o pecado. E nós também venceremos o pecado. Um dia, quando nós fomos julgados pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, pelos nossos erros, quem vai julgar vai ser Jesus. Porque ele passou aqui, ele sentiu na pele, ele sabe, ele foi homem aqui. Então, quando ele se referia, eu sou filho do homem, ele se referia que ele era um homem, ele estava ali como homem. Então, assim, então não vai ter como falar assim, mas o Senhor é Deus, o Senhor nunca esteve lá para saber o que eu passei. Não, Jesus, ele esteve aqui, ele passou, ele foi um homem na terra. Então, assim, não vai ter justificativa. Então, se ele venceu os pecados, ele venceu as vontades da carne, como um homem, então nós também venceremos. Amém? Amém. E entra como um codinome, que chama isso aí, né? É igual o filho de Davi, né? Então, assim, o Bartimeu, né? Chamou ele de filho de Davi. Então, entra como isso. O irmão Jefferson explicou, tá certo? E entra também como isso. Ele foi chamado Rei dos Reis, né? Filho de Davi, Senhor dos Senhores, filho do homem, né? Então, assim, entra também como um codinome. Está respondido, né? Amém. Nós temos mais um versículo que fica em Jeremias 17, versículo 5. Então, Jeremias 17, no versículo 5, está escrito: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Amém? Quem quer iniciar? Presbítero Nós Jefferson? está falando um pouco. Bom, Irmão Fortunato? nós vamos ver sempre pessoas fazendo simulação desse versículo como se tomam um prejuízo ou uma traição, né? Fulano fez mal para mim, então aí o outro olha, maldito é quem confia no homem, né? Então, assim, mas isso está equivocado. Quando a gente vai estudar os versículos, realmente lá, quando nós vamos ler, não é uma boa parte dá a entender isso, que Deus também quer falar que nós não devemos confiar nas outras pessoas, né? Que não é para nós depositarmos confiança. O que Deus estava querendo dizer ali? Ele estava tratando com o povo de Judá. E ali Jeremias estava o tempo todo profetizando, né? Falando do que Deus queria para eles, né? Então, querendo ou não, Deus estava... E eles atrás de outros deuses, né? Eu até marquei aqui, o povo buscava ajuda de outras nações. Naquele tempo, o povo foi buscar ajuda do povo do Egito e da Assíria. Então, assim, eles estavam realmente
confiando em outras pessoas também, né? Mas quando Deus vai falar ali, o mais forte é falar que nós não devemos confiar em nós mesmos, né? Que nós não devemos depositar a nossa confiança na nossa carne, né? Porque quando nós depositamos a confiança na nossa carne, nós estamos sujeitos a errar. E então Deus queria ali que eles fossem dependentes dele, né? O tempo todo eles estivessem buscando. Eu marquei aqui, deixa eu ver se eu consigo me achar no papel aqui, ó. No verso 5, que foi o que a irmã falou, está escrito assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Então aqui Deus está falando de pessoas que querem resolver eles mesmos. Não, eu sou suficiente, pode deixar que eu resolvo sozinho, né? Então esse é o problema. Mas aí no 6, no verso 6, ó, já entra aqui como se fosse a consequência disso. Ele será como um arbusto nos ermos. Não verá prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então esse é o prejuízo para aquelas pessoas que confiam em si mesmo, né? Que depositam nele mesmo a confiança. E aí eu fui ler porque eu fiquei meio olhando para essas duas palavras, ermos e arbustos, né? Então eu vi que ermos significa lugares desolados, desertos, solitários, lugares sem vida. Então Deus está falando assim que quando nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos, nós nos encontramos, talvez no começo nem tanto, né? Porque a maioria das pessoas que colocam a confiança em si mesmo, às vezes tem um dinheiro para gastar, né? Às vezes está cheio de saúde, né? Pode fazer muita coisa, né? Mas chega um momento em que a saúde falta. E aí a pessoa que não precisava de ajuda de ninguém, que era suficiente, às vezes se vê em cima de uma cama, precisando de uma pessoa até para fazer as necessidades, né? Essenciais, né? E o arbusto aqui é uma planta pequena, estéril e inútil. É como se fosse uma planta que ela está ali só sugando da natureza, a água da natureza, mas ela não dá fruto, ela não... É como se não prestasse para nada, né? Então, assim, provavelmente ele cita ali como se fosse um tipo de como um cacto ali, um espinhoso. Então, imagina se já é espinhoso, nem um passarinho vai sentar em cima, né? Provavelmente. Então, é algo que não serve para nada, né? E aí, nós vamos para o verso 7, ele fala assim, olha o que Deus fala: que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então aqui ele já está respondendo, né? Em vez de eu confiar em mim, em vez de eu depositar em mim, nós devemos depositar a nossa confiança no Senhor e buscar dele em tudo. E aí no verso 8 já mostra os privilégios de quem busca e confia no Senhor. Olha o que ele fala: ele será como uma árvore plantada junto a águas, que estenda suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor. Suas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Então, eu acho que aqui resume tudo isso aí. Então, voltando para que é o tema da live, é errado eu falar. Eu posso até usar isso aqui, se eu estiver ministrando, eu posso até usar, se eu estiver pregando sobre confiar em Deus, né? Eu posso até usar esse contexto. Eu posso até falar assim, não, nós não devemos confiar nas pessoas, nós não devemos confiar, não confia no seu esposo, não confia na sua esposa, referente a isso, né? Não confia no seu patrão. Hoje você está aí com o seu emprego, né? Não, meu patrão, ó, é o melhor da terra. Amanhã ele pode te mandar embora. Então, assim, eu posso até usar esse contexto. Mas eu falar que, porque uma pessoa fez mal para você, eu tenho... aí foge um pouquinho do que a Bíblia está falando. E aí eu vou deixar um pouco também para ele, senão... Deixa eu já falou.
Pode falar, irmão. Eu acho assim que um versículo que se encaixa bem nisso é o versículo que fala que quando estou fraco é que estou forte, né? Quando eu acho que eu estou forte, eu estou fraco. É exatamente isso. Quando a gente acha que o homem vai solucionar o problema, na realidade é só Deus quem pode fazer. Seria ali um resumo disso, que tem coisas que a medicina resolve, por exemplo, mas tem milagres. Tem milagres não, o milagre só depende do Senhor mesmo, né? Então, eu acho que se encaixa dentro dessa questão da confiança. Não que a gente tem que deixar de ter amizade, não a gente deixar de estar com as pessoas, tá precisando de um socorro, o irmão pode orar, o irmão pode fazer várias coisas, mas 100% mesmo é só Deus que pode resolver, né? Nós não podemos deixar de confiar nas pessoas, nós temos que da confiar, pessoa só que que tá assim, eu não acontecendo. posso depositar, né, todas as minhas fichas naquela pessoa, porque ela é um ser humano e ela está sujeita ao erro, assim como quando nós nos colocamos para a nossa própria carne, né, que nem como o versículo fala, eu estou sujeito ao erro. Então, assim, se eu confio em Deus, se eu coloco em Deus, não tem como dar errado. Então, eu acho que o essencial é isso, né? Eu acho que o ser humano, ele tem a necessidade de se sentir no controle. De sentir que ele está fazendo, que está acontecendo. E é como a irmã falou, tem coisas que é pra gente fazer. Dar o primeiro passo, se esforçar, é pra gente fazer. Mas tem coisas que é pra Deus. E a gente vai e quer fazer na força do nosso braço, do nosso querer, e a gente se frustra. E eu acho que entra também na confiança, maldito o homem que confia em outro homem, quando nós conhecemos a palavra do Senhor, temos um Deus em quem confiar e vamos buscar opiniões de pessoas que não estão na mesma sintonia que a gente. Você querer escutar e seguir conselhos de quem não está firmado na palavra, de quem não vai te conduzir ao caminho certo. Então, acho que se encaixa nisso também. Só vou dar uma pincelada aqui, porque já Bora falou pincelar. tudo. Por muito tempo a gente, aqueles que não eram crentes em Cristo, viviam com as suas próprias vontades, viviam com as suas próprias forças e tudo deu errado, né? Quando chegou um tempo a gente teve que se render a Cristo. E assim, a nossa força está nele e a gente... Quanto mais a gente se rende ao Senhor, mais forte a gente fica. A nossa força está em Cristo. Ele que nos capacita todas as coisas. E assim, o que o ser humano tem que entender é que somos totalmente dependentes de Cristo para tudo, para tudo, para tudo. Para comer, para vestir, para andar, para tudo. Até para ser feliz. A felicidade está em Cristo. A palavra do Senhor diz se não me engano, está em João 15, quando ele fala da parábola da videira: sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada poderei fazer, nada. Sem Cristo não dá para viver, não dá para fazer nada. Um dia eu estava conversando com Nata, que eu até dei no meu testemunho, a minha avó falava para mim, ela não sabia pregar, né? Ela falava assim: um homem sem Deus, ele é a mesma coisa de uma árvore, é cheio de bicho, não presta para nada. Então é assim, É sábio, né? Se parar pra pensar, é uma ilustração assim bem interessante, né? Eu me lembrei de ontem do testemunho que eu contei, né? Porque foram vários meses naquela situação, né? Buscando um bem que era meu. E eu escutei de várias pessoas: faz isso, é na justiça, é seu, faz assim. Mas eu escolhi confiar em Deus. Deixar Ele fazer da maneira dele. Porque o Senhor, Ele não faz uma coisa só em benefício de um. Ele cuida de toda a situação em volta. Sim. No momento que Ele está me favorecendo, Ele está me ajudando, Ele está tratando outra situação lá também. Então Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Por isso é importante a gente confiar e esperar.
Se eu tivesse feito na força do meu braço, talvez eu teria me frustrado. Sim. Ou estaria nesse processo ainda. É verdade. Eu estava lembrando ainda sobre isso, sobre o testemunho, e eu achei interessante também que Deus agiu naquilo que você está precisando. Você não está precisando do amor. Está precisando do valor da Exatamente. Então, não é verdade? Isso, Porque é o que hoje vai resolver a sua necessidade, né? Eu falei assim que eu ia deixar para contar o testemunho completo, né? Depois que eu conseguisse o meu objetivo. Eu falei, mas tem processos, né? Sim. Falei, por enquanto, a primeira parte era isso, né? Você- Não, mas não. É que ela já entendeu a busca já, né? Lógico, glória a Deus. Viu? Salmo 128 fala assim, ó. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Aí entra o que o Jefferson falou, né? A tua família será como uma videira frutífera ao lado da sua casa, os teus filhos como planta de oliveira, a roda da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoa de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos dos seus filhos. Então, entra nisso aí, é confiar e esperar nele e depositar nele a confiança. Porque por mais que a gente olhe e fale assim, a justiça está aí, é ao nosso favor, né? Mas sempre tem os dois, como você falou, tem os dois lados. Do mesmo jeito que a justiça pode me favorecer, mas pode favorecer o outro lado. E É tem só o Deus. tempo também, né? Às vezes a gente acha que esperar em Deus demora, mas às vezes a justiça do homem demora ainda mais. É verdade. Só lembrando que o tema de hoje é em busca de contexto. Tá? Aqui a gente está falando sobre contextos bíblicos, que é frases que as pessoas tiram da Bíblia para dar a entender uma coisa, quando na realidade a Bíblia está falando sobre outra coisa. Tá? Então, em busca de contexto, hoje é o tema, a gente está tratando sobre isso. Em Mateus 18, versículo 20. Não. Mateus 18, 20. Está escrito: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém? Então, eu gostaria de ouvir o presbítero Jefferson a respeito deste, para a gente iniciar, esse contexto, para que a gente possa estar aprendendo, entendendo sobre ele. Aquilo que é dito sobre esse contexto realmente condiz com o que ele quer transmitir? Quando Jesus ele diz dois ou três reunidos em meu nome, é reunido mesmo no nome dele. Porque, tipo assim, ele não está falando de quantidade, não precisa estar aquela multidão ali. 2 ou 3 reunidos verdadeiramente no propósito, em Cristo, o Senhor está ali. Agora podemos pessoas se reunir ali e falar, não, mas está aqui em Cristo e não ter uma vida totalmente desregrada. Pessoas que não condiz com a vida santa e dizendo que está em Cristo, que não está. É assim, é verdadeiramente, quando ele diz, é verdadeiramente em Cristo, né? O nome dele é nele mesmo. Certo. Deu para entender? Entendi. Mas, aqui, o versículo, ele tá, o capítulo, no caso, essa parte, ele está falando, a partir do 15, ele está falando sobre o perdão, sobre a disciplina e o perdão, certo? Quando está falando sobre a disciplina e o perdão, e ele fala, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, ele não está querendo tratar
sobre a situação que ali está acontecendo e não falando em relação à quantidade de pessoas para cultuá-lo? É que o judeu ele generalizou. Então. Eu sei, mas você Não está errado quando ele fala que onde tiver um ou dois, não Jesus estou falando que está. está errado, tô Não, mas perguntando. verdadeiramente é Cristo, é isso que eu quis dizer. Não. Porque aqui ele está falando sobre o tratar da igreja. Entendeu? Ele está falando sobre o tratar da igreja. Quando ele fala do tratar da igreja, ele está querendo dizer que se todos os recursos que foram utilizados, se ainda assim não houver resultado, tem uma solução a ser tomada. Porém, aquilo que for decidido, seja entre 1, 2 ou 3, o que está ligado aqui está ligado no céu. Então não é esse o contexto? Entendeu? Muitas vezes eu mesma já É interpretei complexo. isso aqui de outra maneira. Não que seja errado, mas a gente interpreta na situação de cultuar. Uhum. A gente entende que se a igreja estiver cheia ou não, a presença do Senhor está ali. Não está errado. Mas Exatamente. nesse caso aqui, ele está falando de uma situação de conflito, resolução de conflito. Se o teu irmão errou contigo e você conversou com ele, ele entendeu, você ganhou o teu irmão. É isso que ele está querendo dizer aqui. Se não, você chama mais uma ou duas pessoas como testemunhas. E assim vai indo para resolver aquela situação. Nesse versículo ele quer dizer isso. Mas muitas vezes eu entendi também como cultuar. Isso. Se tiver uma igreja cheia ou se tiver 2 ou 3, a presença do Senhor está ali. E chega a ser até cansativo, porque assim, todas as vezes que você chega num culto, que você vê que tem pouca pessoa, alguém vai falar Ah, é isso. verdade. Alguém vai falar isso, ó irmão, tome pouca pessoa, mas onde tiver um ou dois, Jesus está presente, né? É isso. Se tornou assim um clichê que chama, né? Verdade. Faz parte dos versículos conhecidos que usa para Uma forma de incentivar, não é verdade? incentivar. Você fala, onde tiver 2 ou 3 Só reuniões, que não aí é interessa quem tá. interessante você ler o antes e o pós, né? Porque não se resume a um versículo. Tem sempre um contexto por trás, tem sempre uma história até ali, né? Sim. Quando nós lemos, a gente vai lá. Jesus ele começa no capítulo 18 falando do reino do céu. Aí ele fala que nós temos que ser como criança, né? Ele vem tratando. Portanto, aquele que se tomar humilde como esta criança. Então ele está aqui tratando também com bastante pessoas. Depois ele fala sobre o escândalo, né? É o verso 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que venha escândalo, mas ai do homem por quem o escândalo vier. Então aqui ele já está começando a tratar do que ele vai tratar depois do versículo 15, né? Então ele já está falando aqui, ó, vai haver escândalo. São seres humanos que estão sujeitos aos erros. Uma hora ou outra vai acontecer algo, né? Mas ele fala, ai daquele por quem vem o escândalo. E aí ele vai tratar, no verso 8, portanto, se a tua mão ou o teu pé fazerem pecar, lança, corta e tira para longe de ti. Melhor é que entres na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e seres lançado no fogo do inferno. Aqui Jesus já começa a tratar o peso do pecado, o que ele vai falar lá na frente. Então aqui a gente já começa a imaginar esse peso, porque às vezes a gente fala assim, é um pecado, vai passar, não, é ser humano, né, tá sujeito ao erro, mas assim, não é que Jesus ele deixa claro a importância do conserto, né, é como ele chega àquela mulher adúltera, né, então ele chega para tratar com ela, todo mundo chegou com a pedra na mão, para apedrejar. E ali ele trata primeiro com eles, porque eles não podiam julgar ela, porque eles também eram errados.
Então, eles estavam cheios de erros. Jesus trata com eles, mas depois Jesus trata com ela. Jesus falou, ó, eu perdoo, eu não te julgo o que você fez, mas vai e não peques mais. Então ali Jesus estava tratando, né, essa necessidade do conserto, né? Aí quando nós vamos para o verso 13, 14, e se acha em verdade, vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas... aqui quando ele fala das ovelhas, né? E quem tem 100 ovelhas e uma se perde, aí vai atrás daquela que se perdeu. Eu vou ler só o verso 14 só para dar introdução no verso que foi lido. Assim também não é vontade do vosso Pai que está no céu que um desses pequeninos se perca. Então aqui, Jesus, antes de tratar, o desejo de Jesus é que todos se salvam, né? Então, aquele que fez o pecadinho, ou aquele que fez o pecadão, a vontade de Jesus é que todo mundo, a salvação para todos, né? Aí quando nós vamos aí a partir do verso 15 ele vai tratar esse problema, que é o perdão do pecado de um irmão. Aí ele vai falar, ó, se porém teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só, foi o que a diaconisa Ana falou. Vai lá e fala, irmão, você errou, irmão. E ainda tem aquela, né? Como que eu tô para me chegar nessa pessoa e falar que ele está errado, né? Tem que até isso nós temos que ver, né? Porque muitas vezes eu tô pior do que ele, né? Mas assim, eu tenho crédito para chegar nele e falar, ó, irmão, você está errado, isso que você fez não pode, você pode perder a sua salvação por causa disso. Aí o irmão não aceita. Aí você vai lá e chama o Jefferson. Ó, o irmão fez isso, conversei com ele não me ouviu. Mas vamos lá, quem sabe nós dois, ele não ouve. Aí vai vocês dois e conversa. 1 e 2. Conversando com aquele que errou. Aí mesmo assim ele não ouviu. Aí aqui Jesus está falando, vai lá e abre para a igreja. Fala, ó, junto de nós, tem um irmão congregando, e o irmão fez isso, eu aconselhei, chamei o irmão Jefferson, aconselhamos, e mesmo assim ele não quer ouvir. Então aqui entra aquela passagem que Jesus fala assim, ó, bate a poeira da bota, né, para não levar nem a poeira, porque você tentou uma vez, tentou 2 vezes, tentou 3, e a pessoa não quis. Então Jesus está falando assim, ó, considera-o como um gentil e publicano, né? Então está querendo dizer assim, ele está aqui, mas ele não faz parte, não é dos nossos, né? Está só por estar, mas ele não é dos nossos, né? Aí entra no verso 18. Então, aí entra no verso 20, que é onde está o versículo. Ele fala que aonde tiver 1 ou 2 em meu nome, ali eu estarei. Então, como a diaconisa Ana Paula falou. Estavam os dois tentando resolver esse problema. E aí no verso antes ele fala que o que ligar na terra será ligado no céu. Tentaram fazer com que o irmão se arrependesse daquilo que ele tinha feito. Ele não se arrependeu. Então, Senhor, eu tentei, mas ele não quis. Então, está desligando na terra, né? Então, realmente, esse versículo quer tratar justamente isso. Quando fala 1 ou 2 em meu nome, está falando da tentativa de fazer com que esse irmão... Se os dois falaram e ele aceitou, Isso. ali a presença do Senhor confirmou, né? Isso. A resolução Ligou no céu, daquele né? conflito, É como se dissesse assim, a gente está orientando o irmão, ele aceitou, a igreja aceitou, então Deus concorda, né? Ele não aceitou, então a gente também não aceita o erro dele, e aí agora é ele e Deus, então também foi ligado. Ligou no céu, ligou na terra, com 2 pessoas ali confirmando que a tentativa, né? Foi feita, né? Mas é que nem eu falei para a missionária Graciela. O que o irmão falou, não é que está errado, não está errado, né? Porque se tem 2 pessoas num culto para cultuar ao Senhor, ali Jesus está. Mas assim, nesse versículo específico,
Jesus está tratando disso, né? Tratando uma situação. Então é o penúltimo versículo, mas quando nós voltamos para o 15, o verso 15, aí ele começa a tratar esse assunto. Eu li aqui, é tipo como que fosse assim, nós somos a voz dele na terra, né? Agora eu li inteiro aqui porque eu respondi conforme você fez a pergunta e não... Eu esqueci de ler a palavra inteira. Pegadinha da Graciela aí, ó. Nós somos a voz dele na terra. Tipo assim, você fala assim, ó, você não está perdoado não, você vai pagar pelo que você deve. Sim. Então assim, se estivermos nele reunidos em nome dele, vai ser a palavra dele, a nós dizendo conforme a... No verso 17 ele diz, ó, e se não as ouvir, dizendo à igreja, se também não ouvir a igreja, trata-o como um gentil ou cobrador de impostos. Tem algumas versões que falam publicano. Então é para tratar como uma pessoa. E aí no 18 fala, ó, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, querendo ou não, se a gente fosse conversar sobre a situação aqui, o irmão Jefferson, dependendo do desenrolar, né, da questão, ele teria uma versão, ele teria uma versão. Tem argumento para... Tem Ele teria uma argumento. versão. E isso que é complicado, é isso que eu estava lembrando aqui agora, né? A gente vai ver... Tudo bem, eu não estou aqui menosprezando, pelo amor de Deus. Mas assim, se você pega uma igreja onde a igreja tem uns estudos bíblicos bem forçados mesmo, é difícil você ver uma pessoa falar um negócio desse aí. O nosso pastor lá de vez em quando ele fala, a gente tem que se preparar, porque vai chegar um dia em que você vai pregar em outro lugar, onde a igreja é mais, né? Então assim, a gente vê, amém, nessa simplicidade, mas porque são pessoas simples e humildes que falam que não tem, nem percebe que tem esse peso, né? E às vezes vai nisso também, já escutou tanto, Já que aí aprende, vem né? direto nesse versículo, não já vem automático. né? Entra no automático, né? Porque Escutou tanto que fica normal. é algo que a gente escuta bastante mesmo nos cultos, né? Quando a gente vem geralmente na terça, na terça então nem se fala. Então sempre das oportunidades que você der, pelo menos um vai falar isso. Entendeu? Então é algo que a gente está habituado mesmo a ouvir, né? Mas é bom que aqui nós aprendemos, que todo mundo junto. É que nem A gente todos. aprende e ensina. É verdade. Porque todos, né? É proibido falar? Não vamos falar que não envolve salvação, você não vai perder a salvação por causa disso. Mas olhando se aqui, você for ver, se você o não... contexto, né? Se você tiver 2 reunidos no nome de Jesus ali, ele vai estar. Sim. E Se tiver um também, ele vai estar. E se tiver 3, ele vai estar. Ó, se a gente faz culto sozinho dentro Então, de assim, casa, onde tá, por que então, nós assim, fazer com então não é coisa errado, mas assim, tem que ver o que tá falando. Mas não é errado, não. Não é Eu, errado. na minha forma de entender, Não é errado, não. você Não fala é assim, errado, não. Um dia eu vi um pastor, naquele dia, e eu vi que ele falou até com uma certa ignorância. Mas a irmã foi lá e a irmã falou isso aí. Aí ele falou, irmã, antes de você chegar, Jesus já estava. Então, se você não tivesse vindo e nem quem veio com você, Jesus já estava aqui, né? Foi verdade. Você se lembra do dia? Foi verdade. Ele era bruto. Ai, Imagina. Coitada da irmã. vixe. Ó, no capítulo 7 de Mateus, no versículo 1.
Mateus 7. Hoje Capítulo as 7, Bíblias são versículo 1. folheadas para lá e para cá. A Bíblia para todo lado. Glória a Deus. É, Não julgueis para que não sejais julgados. O que os irmãos entendem, ou o que é o contexto e o que é tirado de contexto sobre este versículo. Vou ler novamente, Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados. Eu acho que entra um pouco daquilo que a gente estava falando agora, que o irmão falou. Primeiro a gente tem que se analisar como a gente está para poder, né, julgar alguém. E eu acredito que um julgamento de correção ele é válido. Um julgamento como se fosse uma fofoca, algo do tipo, não. Um julgamento, como o pastor costuma falar, né, de matar a alma. Eu acho que esse realmente não. Mas se você julga para ensinar, né, você se avalia primeiro e depois você vai lá, não é assim, tá errado. Você querer ajudar a pessoa a melhorar, se consertar, eu acredito que é válido sim. Quando a palavra diz não julgueis para que não julgar, mas quando você lê a parte de baixo, está escrito primeiro a trave está nos seus olhos, o arguilho que está nos teus olhos, para depois você ir, a trave, né? A trave, para depois você tirar o que está no olho do teu irmão. Então, assim, primeiro você se conserta, tu ajeita a sua vida, para depois você ir falar alguma coisa pro seu irmão. Então, assim, não é errado você ir e falar, você está no pecado, irmão, é você parar com isso daí. Não é errado, mas assim, você tem que estar com a vida correta no altar. Agora, se você tiver com a vida totalmente errada, primeiro você tem que se consertar, para depois você ir falar alguma coisa pro seu irmão. Primeiro tira a trave que está no seu olho, para depois você querer tirar. Porque você está com o olho fechado, como você vai querer? Agora você está com o olho aberto, você vai lá e tira, entendeu? É isso que a palavra diz. Quando Jesus está falando aqui, ele está falando, como que a gente podemos analisar? Ele está criticando um tipo de julgamento hipócrita, que foi o que eles dois falaram. Não importa o que a pessoa faça. Ou seja, que Jesus está proibindo qualquer crítica ou correção. Ele está criticando na hipocrisia da pessoa estar... Aqui Jesus está dizendo, quem vai dar o conselho, está pior do que a pessoa que está precisando do conselho. Porque eles dois... Que é a trave do olho que não citou, Então né? aqui, Jesus não está proibindo pessoas que estejam com a vida no altar, que tenham uma vida certa, que estejam vivendo ali conforme a vontade dele, de ir lá e corrigir. É que assim, pelo fato de estar aqui não julgueis, então a pessoa fala assim, ó, quem é você para julgar? Então assim, não é que quem é você, quem é a igreja para julgar fulano? Mas assim, quando eu sei do que é errado e eu vou lá e eu não verbalizo, eu estou conivente com aquilo que está acontecendo. Então, se Deus me deu capacidade para mim ir lá e com amor, que nem foi falado, com amor, com carinho, chegar e com respeito, chegar para ela e falar, ó, vai melhorar, não faz isso, porque isso vai acarretar nisso, isso aqui pode te prejudicar nisso. Então, assim, Jesus não está falando que nós não vamos poder julgar ninguém. Se eu tiver com a minha vida no altar, se eu tiver com dignidade de chegar lá e dar um conselho, eu posso julgar sim. Quer ver, ó, em João 7:24 está escrito, não julgueis segundo a aparência, e sim pela justiça. Em Gálatas 6:1 fala, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrijam-o com o espírito de bondade. Então, assim, podemos, eu quero lembrar aqui
Podemos lembrar aqui de quando, acho que o profeta Natan chegou para Davi para falar do erro dele. Sim. Ali era um rei. Ele estava falando com um rei. Ele era apenas para falar o que Deus ali... Que Deus ele era um profeta, então ele era apenas um mensageiro para trazer coisas de Deus para Davi. Mas quando ele chega ali, ele julga Davi como um ser humano ali. Ele falou, ó, Davi, ó, você fez isso. Ele vai até contar aquela historinha ali, né? Não sei se na hora ele ficou com medo. Ó, o rapaz só tinha uma ovelha e um que tinha um monte, foi lá e matou, tomou, né? Então, assim, ele julgou. Ali ele julgou o rei. Ele era um profeta e ele julgou um rei, né? Então porque Davi estava errado, então automaticamente ali Davi foi obrigado a se curvar perante ele e falar, não, realmente eu estou errado mesmo. Então quando nós vamos para... mais um pouquinho, tá? Jesus condena o julgamento hipócrita, o julgamento orgulhoso e injusto, né? Que nem a irmã falou. A pessoa chega lá e fala assim, não, eu sou melhor do que fulano. Ah, você está errado, você tem que andar que nem eu, né? Isso é errado. Eu jamais posso chegar. Mas se eu estou sabendo que aquilo que o irmão ou a irmã está fazendo vai prejudicar ela, ele corre o risco dela perder a sua salvação, sair do caminho do Senhor, eu tenho que zelar pela alma dela. Então eu tenho que chegar nela assim e julgar. E dar um conselho, né? Desde que com amor, humildade e justiça. Podemos ver também um exemplo em Gálatas 2, do verso 11 ao 14. Isso aqui é forte, hein? Isso aqui. Abre aí. Vê se alguém abre aí. Gálatas 2, do verso 11 ao 14. Isso aqui nós estamos falando de lideranças. É um julgamento entre lideranças. Bem perto aí, um pouquinho antes. Glória a Deus. Gálatas 2, do 11 ao 14. Lê aí o que diz aí. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Então aqui é Paulo. Paulo colocou o dedo em Pedro, na cara de Pedro. Então, assim, ele julgou ali. E não foi particular, não. Foi no meio de todo mundo. Porque Pedro estava ali. Então, assim, antes de chegar os outros, Pedro estava lá almoçando com todo mundo, comia, fazia churrasco, né? 14. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então ele estava ali pregando para os gentios. Então assim, ele estava almoçando, mas quando ele viu chegar o outro povo da igreja, então os que estavam com ele se afastou e ele também se afastou. Então assim, uma atitude ali de lideranças. Então Paulo foi lá, colocou o dedo e falou, não é assim não, e no meio de todo mundo. Então assim, eu posso julgar sim, porque ali ele fala aí que isso que ele fez, ó, Pedro estava agindo com hipocrisia, separando-se dos gentios por medo dos judeus. Isso estava causando divisão e distorcendo o evangelho da graça. Paulo não ficou em silêncio, corrigiu ele em público. Então nós podemos julgar, sim, desde que estejamos com a verdade, sem trava nos olhos, que nem o presbítero Jefferson falou, para que não haja escândalo, ou para
defender o Evangelho. Então, para fechar, o julgamento que Jesus condena é aquele que com a hipocrisia. Mas se eu estou com crédito, se eu estou com crédito para poder chegar nessa pessoa e julgar, eu posso julgar sim. Né? Se aquilo que eu estou julgando é para a pessoa andar conforme a Bíblia, se é para ele ter uma vida melhor com Jesus, se é para ele não se perder além do que ele já está ali, eu posso julgar sim. É verdade. Alguém mais quer acrescentar algo? Não? Tudo certo? Essa era a última? Era a última. Tem mais um... Tem mais aí? Em Mateus 23, o tempo não está muito... Mateus 23, Mateus 23, 12. Tem muita gente que usa esse versículo. Mateus 23, 12, 23, 12. Isso. Quer que eu leia ou não quer ler? Não, pode ler. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Tem muita gente que usa esse versículo, né? Aquele que ele diz que ele está humilhado quando alguém faz alguma coisa para ele. Isso. Aí ele diz, né? Como querendo enxotar, né? Das coisas na cara de alguém. Hoje eu tô aqui, mas você vai ver daqui a pouco. E não é isso que o Senhor está querendo dizer, né? Aquele que se humilha na presença do Senhor, ele exalta. Agora, aquele que se exalta, que se acha o tal, que se acha que pode tudo, o Senhor humilha. Que ele é o poder está na mão dele, né? Que aqui entra aquela questão dele tirar a pessoa simples e colocar como rei, né? Colocar no lugar alto. Tem algo até que o crente tem o hábito de falar, eu já ouvi o Nato falar sobre isso, que a igreja é o único lugar onde um pedreiro... ajudante de pedreiro, né? Um ajudante de pedreiro, ele... Ensina um juiz. Ensina um juiz. Então, é mais ou menos essa a posição, né? Seria como... É aquilo que o Senhor coloca como de maior valor naquele momento. Não é como se a pessoa fosse mais valorizada, não é isso, né? Mas eu entendo aqui a questão do se humilhar, da gente se derramar na presença do Senhor, da gente se prostrar. Essa palavra está dizendo isso. Não é isso? A palavra tá A dizendo gente se prostrar, se humilhar. Se humilhar e dizer que Exatamente. você é E ele vai nos totalmente levantar, dele. e eu creio que é o levantar espiritualmente, não é isso? E não o de posição hierárquica. É porque quando a pessoa tem esse pensamento, e a gente já viu muitas pessoas falar isso, ó, fulano está me perseguindo, mas isso aqui, ó, Deus vai me exaltar, Vai me honrar, né? Deus vai me honrar. honrar. Quando eu falo isso, automaticamente, se Deus fosse fazer isso, automaticamente eu já perdi. Por quê? Porque eu estou querendo usar isso ao meu favor. E é o que o presbítero Jefferson falou. Aqui é você se humilhar na presença do Senhor. É você se humilhar em tudo que Deus pedir para você. O fato de uma perseguição, eu estou sendo perseguido no meu trabalho, eu tenho uma bicicleta, então Deus vai me honrar. Fulano tem um carro, Deus vai me honrar. Exaltação terrena, né? De título, de bem, de situações. E não né? Uma exaltação espiritual, é o levantar. Isso abrange muitas coisas. A gente vê esse negócio da humildade aí, é complicado. Porque você vai ver que tem pessoas que ele usa disso aí para ela receber um elogio. Você pode ver, tem pessoas que falam assim, eu não sei cantar, mas eu vou... A pessoa tem a oportunidade, né? Eu não sei cantar, mas eu vou... Aí naquela humildade, aí chega alguém e fala assim, não, irmão, canta bem, só para ver se dá um elogio. Teve uma oportunidade? Vai, entrega o que você tem, não precisa de... eu não... fulano, vai pregar lá na minha igreja. Eu não sei pregar, eu só sei falar de Jesus, assim, naquela humildade. Mas, assim, na maioria das vezes, é isso. É você estar querendo ali um abraço, ali um tapinha nas costas para falar assim, não, o irmão prega bem, a irmã prega bem.
Não, então, eu acho que as pessoas confundem muito isso. Né? E o que o presbítero Jefferson falou está certo. O fato de eu estar andando de bicicleta, aí lá na frente eu vou ter. Deus pode. Deus pode. Assim também como Ele pode fazer a Ana trocar a Hilux dela. Eu fico com a bicicleta e Deus faz a Ana trocar a Hilux dela e eu estou continuando com a bicicleta. Se eu não me prostrar que nem... não mudar os meus posicionamentos, o meu comportamento perante Ele, porque a humildade aí é isso, é você deixar ser guiado por Deus. Né? Porque Jesus, ele era humilde, né? Ele veio na humildade, né? Ele mostrou isso. Ele mostrou como que a gente devia se portar, né? É verdade. Ele não mostrou luxo nenhum, nem riqueza nenhuma. Ele podia, mas ele não fez isso, né? Não significa que assim, não é errado ter, né? Não, mas não. se você tiver com Deus e com humildade, você tem tudo. Agora, se tiver tudo mas sem Deus, aí já não tem Não nada. tem nada. 19 e 12. 19, ó, 21 e 12. 9 e 12. Quer ir até 9 e meia? Vai, Pode ser? Tem conteúdo aí, ó. Tem mais algum, irmão Jefferson? Tem uma... A gente, quando interpreta a Bíblia errada, ontem eu estava até conversando com o Nara. Deuteronômio 28, né, você falou? Não, é Oséias 3, daquele testemunho um pastor, ele pegou um versículo da Bíblia, Oséias 3, que Deus vai e manda que Oséias pegue uma mulher adúltera. Uhum. Só que, e aí ele fala sobre o povo de Israel. E assim, o pastor, ele pega e ele lê errado, ele Eu já vi esse vídeo. e não respeita os pontos. Ele vai e pega a mulher do teu amigo e adultera. E assim, Isso. e ele interpretou Fez isso. errado e fez isso. Aí as ovelhas dele, o marido da mulher, também interpretou Aceitou, errado né? e permitiu isso. Virou uma E assim, suruba. Então, é isso que acontece. É o mal que pode ocasionar da pessoa interpretar a Bíblia errada. Às vezes é igual aconteceu aqui. Aí eu li só, você fez a pergunta e eu levei... Desculpa, irmão Jefferson. Não, tem problema. Não. E eu não tinha lido o texto inteiro e respondi daquela Caiu forma. na minha pegadinha. Então, tudo que a gente for ler na Bíblia, a Bíblia, ela responde ela mesma. Tem pessoas que quer usar um monte de livro, que quer usar estudo. Esses dias eu estava conversando com um cara, e aí eu até ia fazer uma visita na igreja dele, porque eu gostei muito dele, sabe? Eu falei, nossa, legal, vou conhecer aí como que é o negócio. Só que aí depois ele falou assim pra mim, eu tenho uma convicção que não mudo. E não adianta quem vai mudar essa convicção minha, eu tenho isso e não aceito que mudar. E é uma convicção que eu tenho minha. Eu já estudei na palavra, está ali, e eu só vou pela palavra. E o irmão ele falou assim para mim, não, mas quando a Bíblia foi escrita, ela não tinha pontos. E a Bíblia está errada. Eu falei, irmão, já não vou visitar a sua igreja. E a tua palavra, o que você fala para mim é balela. Porque ele estuda tanto a Bíblia que ele já achou erro na Bíblia, entendeu? Então, assim, devemos ter cuidado com isso, porque assim, a Bíblia, ela responde ela mesma. Tipo assim, quando você vem lendo a história de Israel, quando chega em Jesus, a palavra ela vem preparando para a chegada de Jesus, entendeu? Então ela mesma vai respondendo ela mesma. Então não tem que você estar procurando pelo em ovo. É A verdade. palavra ela responde ela mesma, não tem muita conversa. E que nem esse caso que o Deu até reportagem, né? Sobre isso. Foi No passado Jornal Nacional passou isso aí. Não, naquele passava no domingo à tarde, como à Domingo noite. espetacular, não era? Espetacular. É, Foi muito tudo isso aí, espetacular, vários né? vários canais, Foi. né? Mas eu acho Fantástico, que Fantástico. no Fantástico. É fantástico. Mas assim, ó, você vê aí a importância de você defender. Por isso que eu falo. Eu fico triste quando eu vejo uma pessoa falando que as pessoas que o estudo mata. Né? Porque assim, quando um líder, quando um pastor vem falar que um irmão não pode estudar porque o estudo mata, é porque ele quer
que as pessoas se tornam inferiores a ele sempre. Porque aqui, imagina se esse casal conhecesse a Bíblia, se ele tivesse ali um conhecimento da Bíblia, isso não ia acontecer. Porque ele confiou, ele foi ali no negócio do versículo que nós falou. Ele confiou naquele homem que estava ali. E aquele homem, é difícil a gente olhar para ele e não ver ali um pingo de, talvez ali de vontade própria dele fazer isso. Mas, quando a gente vai analisar ele falando para repórter, ele ainda mostra o versículo de maneira errada. Então dá a entender que ele não sabia ler o versículo. Você vê o susto quando ela lê da maneira correta Isso, para ele, né? respeitando ponto, vírgula, e ele fica em choque. Isso. Né? Então assim, pode ser que é o quê? Já uma deu pessoa- tempo de nem perdão, ele. né? Glória a Deus. Nem ele sabia, né? Nem ele e nem as pessoas que foram ali envolvidas na situação. Pelo amor de Deus, isso é um escândalo, né? Então assim, gente, eu acho que tem que estudar sim. Não precisa estudar para virar um teólogo, não precisa estudar para virar uma pessoa chata, para na hora que for pregar ficar falando lá no aramaico, lá no hebraico. Não precisa. Mas assim, estuda para você, que nem aconteceu com o presbítero Jefferson. Se uma pessoa chegar e falar, não, tá errado, a Bíblia é assim, não, eu sei a verdade. Pronto, você vai estudar para você se defender a fé, defender o Evangelho. Então, não necessariamente eu preciso estudar só para me mostrar, ensinar, mas para mim estar pronto para na hora que os enganadores, aquelas pessoas que chegam com qualquer coisa errada para mim, falam, não, eu já sei a verdade, eu sei da verdade. É verdade. Que nem aí Fez essa lembrar questão. do conflito do Uber aquela vez da minha mãe, a questão de dízimo Ah. e ofertas. Aí Ela chegou na igreja, ela foi com o Uber pra ir pra igreja, e aí no caminho eles Ah, estavam falando e ele falou, né, Verdade. que onde estava na Bíblia falando que tem que dizimar e ofertar, que estava errado. Aí a irmã... Isso a mãe ficou revoltada naquele dia, meu Deus. Mas esses dias um rapaz trabalhando comigo, ele chegou e ele falou assim, você é crente, né? Ele falou assim, o que você acha de dízimo? Aí eu peguei, eu fui lá em Abraão, comecei vindo, expliquei pra ele certinho, pra ele entender, pra tirar aquela dúvida da cabeça dele. Porque quando fala de crente, o povo já tem uma cognição errada por causa dos falsos profetas que são usados por Satanás por cima da terra, entendeu? Mas não assim, então você tem que explicar bem certinho, detalhadamente, para a pessoa entender. E não deixar dúvida na mente dela, tirar aquela dúvida. Porque tem muita gente que tem dúvida. Ela falou do crente, já fala de... Eu conheço muitas pessoas que são assim, falou de crente, já Nossa, tem tem esse gente que negócio. acha que a missão do pastor é tirar dinheiro da igreja, né? Porque não conhece, não entende. E graças a Deus eu consegui tirar a dúvida dele. Expliquei para ele, vim, até no Novo Testamento. Quase que eu falei a Bíblia inteira para ele, que eu sabia, né? Mas até ele entender, para ele não ficar com dúvida na mente, que eu tava pregando para ele ali também, né? Deus me usando, ó, evangelizando ele, então, e ele acho que tinha essa barreira que impedia, né? E o dízimo, pensando que todo crente é igual, né? Os falsos profetas, né? Essa questão do dízimo, a gente ainda vai colocar um tema sobre isso pra gente conversar, né? Que eu acho que é um tema interessante e polêmico também. Mas assim, só para aproveitar, eu não sei porque eles se preocupam tanto com a questão do dízimo, eu acredito, por conta dos falsos profetas, os aproveitadores que existem, não são poucos, né? Mas eu acho assim, se o dinheiro é da pessoa, ela faz o que ela quiser, o problema é dela, se ela quer dar, ela dá, se ela não quer dar, ela não dá, ninguém é obrigado. E as pessoas tratam como se a gente fosse obrigado mesmo, né? Tivesse, vai pôr uma arma na cabeça da pessoa, você paga. E não é assim, a gente faz por amor à obra, por amor a Deus, né? Por gratidão a tudo que a gente recebe todos os dias. E o que a gente recebe, que eu quero dizer, não é nem a questão do dinheiro, eu estou falando do ar que nós respiramos, porque não tem coisa mais grandiosa, né? A não ser a glória do Senhor, do que o ar que a gente respira, que foi o fôlego de vida que Poucos Deus deu, também né? pensam na questão manter a igreja, né? Porque acho que pensa se o pastor está na direção, é obrigação do pastor. Mas não é. O dízimo, a oferta, é para cuidado e mantimento da igreja, né? É
o aluguel, é a água, é a luz. E a obrigação nossa. Geralmente as como usar. pessoas que estão fora não vivem isso, não entendem, né? E às vezes até quem tá na igreja não entende, né? É verdade. E assim, ó, eu ouvi essa semana, eu não sei com quem que eu estava conversando. E assim, quantas lideranças de igrejas grandes aí que realmente tem a campanha da prosperidade, né? E que assim, mas não tem eles não conseguem perder não tem como eles ir na justiça e eles ser condenados que eles tomaram o dinheiro de alguém. Porque são as pessoas que dão o dinheiro. Então assim, eles podem até ser pego, talvez nossa negação de impostos, alguma coisa, né? Mas eles jamais vão ser condenados ou presos ou alguma coisa assim. Ah, tomou o dinheiro de fulano. Porque até pessoas que já foram na internet, né? Falar, ó, dei casa, deu carro, não sei o quê, tudo que eu tinha eu dei. Ela deu. E agora? Então ela deu porque ninguém obrigou. Aí agora ela condena a igreja, porque a igreja recebeu meu carro, me deixou sem carro, me deixou sem casa, essas coisas. Mas foi ela quem quis dar. Por que ela quis dar? Porque talvez ela achou que ela dando um carro ela tinha dois. Então ela entendeu o céu, entendeu o evangelho de uma forma errada. Então assim, isso tudo inclui no que a gente está falando. A necessidade de você estudar e entender o contexto, o que a Bíblia está querendo dizer, para você não cair nisso. Porque assim, a pessoa vai lá, prega, fala e com a convicção, mas quando ele está pregando, eu sei o que ele está falando. Ah, não, mas isso aqui, está errado. Esse pensamento está errado. Eu sei o que a Bíblia está falando. Então assim, há uma necessidade da gente estudar e entender. Tanto para nós defendermos, ou também para nós não sermos instrumento de uma heresia, né? Para passar uma heresia para alguém. Porque de repente a pessoa pega um pensamento errado e aí nós somos os culpados. Né? Outro dia eu vi um vídeo no Instagram, aí a pessoa se denomina um missionário. Aí ele molha a mão na tinta vermelha, passa na toalha. Isso, uma pilha de toalhas assim, molha na tinta, passa na toalha. Aí vende as toalhas pós o culto com a mão do profeta. A toalha santa. Aí as pessoas compram aquelas toalhas porque acreditam que através dali vai ter milagres e vai ter coisas. E eu falo, e as pessoas esquecem o motivo do milagre. Não é a mão, não é a palavra do profeta, é a nossa fé em Deus. O que Jesus fala para a mulher do fluxo de sangue? A tua fé. A tua fé te curou. Não é a mão da tinta do profeta que É verdade. É verdade. Isso mas engana, né? Os várias inocentes, coisas, né? Que já apareceu assim, né? É feijão, é água. Porque tem muitos que usam coisas do Antigo Testamento, né? Mas quando Jesus veio, ele muda todo esse contexto de todas as coisas, né? Não tem mais aquelas coisas que eles faziam antes, o sacrifício, as ofertas, mudou tudo. Jesus, ele veio, ele mudou todas as coisas. Jesus é o suficiente para todas as coisas, entendeu? E essas coisas não existem. E infelizmente entra a idolatria na igreja, de muitas partes, né? Sobre você pode ver que essas pessoas dessas igrejas, elas nem Bíblia levam na igreja. Você pode ver que elas vão para a igreja, elas não têm Bíblia. Então assim, por aí você já mostra que elas estão vulneráveis. Então, eu falo, é esse tipo de gente que acaba matando as almas, né? Porque você já tem uma pessoa que já tem um coração fechado, né? Que já tem, igual esses dias eu vi mesmo um vídeo de uma pessoa que ela tem a religião dela e crente, né? Aí mostrou um videozinho de uma mesma pessoa que foi curada várias vezes na mesma igreja. Pelo mesmo problema? Tipo, ia de máscara, fazer oração, foi curada. Aí ela ganhava para fazer isso. Ganhava pra fazer isso. Só que eu falo assim, aí não entra, tipo, aquela igreja, aquele pastor, aquela pessoa. É toda... Isso, Exatamente. todas as igrejas, né? Todo mundo paga o cristãos, pato. todos. Amém.
render bem mais, né? Enquanto isso, nós vamos continuar tentando fazer a vontade de Deus, defendendo, né? Ao ponto que está aos nossos alcances, porque essa é a profecia se cumprindo, né? Amém. Eu vou ler aqui algumas frases que são tiradas de contexto, e após eu ler essas frases, cada um de vocês vai fazer as considerações finais, para a gente encerrar, tá bom? Ó, a primeira: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Isso não está na Bíblia. Deus ajuda quem cedo madruga. Também não é verdade. Não está na Bíblia. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Também não. Em Mateus 26:52, ele interpreta de uma forma literal, interpretado de uma forma literal e equivocada, né? Então, assim, isso está querendo dar uma ênfase para a vingança, né? Ao invés do perdão. O dinheiro é a raiz de todos os males. Isso também está fora de contexto, porque na realidade o dinheiro ele é sim importante, né? Mas ele tem sido a causa de muitas quedas por conta da ganância, né? Então, assim, ele não é a raiz de todos os males. É quem administra ele. Isso, né? Exatamente. Esforça-te que eu te ajudarei. Também é uma frase que é colocada fora de contexto. Essa frase que é de forma coloquial de expressar o princípio bíblico que Deus ajuda aqueles que se esforçam. Ela pode ser interpretada de forma a sugerir que Deus apenas ajuda aqueles que trabalham duro, quando na realidade tudo vai da nossa comunhão com o Senhor também, né? E o nosso esforço físico, mas também a parcela da nossa intimidade com Deus. Deus escreve certo para minhas tortas. Isso a gente escuta muito também, né? E também não é uma frase que está na Bíblia, porque o Senhor ele não escreve nada por linha torta, tudo que ele faz é perfeito. Glória a Deus por isso, né? Então são muitas coisas que são tiradas de contexto e a gente vê. Eu lembro que lá em São Bernardo, durante muitos anos, um vereador, toda vez que ele se candidatava, a frase dele nossa, como que chama a frase? Tudo posso naquele que me fortalece. Era a frase dele, entendeu? Então ficou como se aquilo ali tivesse saído dele, né? Como se ele fosse vencer as eleições simplesmente por conta daquele criado como um jargão, né, no caso. E aí, na verdade, se ele tivesse errado, ele não ia ganhar. Não, o nosso presidente Jair Bolsonaro também não usou. Deus acima de todos, né? Conhecereis a verdade. Não, é Deus acima de todos, não, né? Mas ele usava, conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade. Então, mas são coisas que a gente acaba levando, né, as frases para o dia a dia, porque a gente está tão habituado a ouvir que a gente tem hora que até acredita que aquilo é verdade. Parece que está na Bíblia. Não é, né? E qual o risco da gente falar, viu? Se a gente muito tá lá pregando lá, não. Nem percebe, já foi. É verdade. Então vamos para as considerações finais. Só lembrando que aqui a gente falou sobre o tema em busca de contexto, né, que são passagens bíblicas que são tiradas do seu contexto original e transformadas em outras frases, muitas vezes dando a ilusão ou até mesmo favorecimento a determinadas situações para, digamos que,
Fazer o versículo favorecer a você mesmo. Isso, como você quer. Não, eu quero que algo saia daquela forma que eu quero. Então eu vou distorcer o versículo para trazer para mim. Né? Então nós vamos começar. A irmã Ana Paula pode fazer as considerações finais sobre tudo aquilo que nós conversamos aqui, amém? Amém. O resumo, eu acho que a gente precisa, todos os dias, buscar mais conhecimento. Ler mais e, se ler uma vez e não entendeu, ler de novo, busca. Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas ao nosso dispor, tanto a favor quanto contra, né? Mas eu falo, a internet está aí para ajudar. E ajuda mesmo. Se a gente tem dúvida, qualquer coisa que você coloca aqui, você tem resposta. Se você viu, leu e o que está aqui está baseado no que está na palavra, vai te ensinar. E tem muitas pessoas de Deus também que ensinam. Né? Assim como tem falsos profetas, tem pessoas de Deus também ensinando. E tem muitas formas da gente se informar, a gente aprender para passar de uma maneira correta, né? Fica gravado na gente aquilo que é certo e a gente também vai passar para o próximo de uma maneira correta, né? Tanto na igreja quanto fora, principalmente fora, para que a gente possa ganhar pessoas para Cristo. Né? Amém. Presbítero já? A palavra do Senhor ela diz assim, que o povo padece por falta de sabedoria, né? Então, assim, um dia vai ser Jesus, vou falar de mim, Jesus, eu e a palavra. Eu vejo o povo reclamando muito do Brasil, né? Que não sei o que é o Brasil. Mas o Brasil é um país que você pode expressar sua fé. E esse livro tão poderoso está em acesso a toda... a quem quiser. Hoje tem muitas religiões, igrejas que eles estão tirando a palavra e colocando outras coisas. Mas assim, ainda temos o livre acesso à palavra. E a palavra ela liberta, ela cura, ela restaura, ela renova, ela dá vida. E quando você anda conforme a palavra diz, você se transforma, você passa a viver de uma nova forma. E o Espírito Santo ele te revela tudo que está escrito na palavra. Porque a Bíblia é um livro espiritual. Então, assim, precisamos do Espírito Santo para nos revelar o que está escrito na palavra. Então, assim, enquanto a palavra ainda é liberada no Brasil, devemos estudar a palavra e aprender cada dia mais da palavra. Porque se chegar um dia, igual muitos dizem, que a Bíblia será exclusa do Brasil, vai ser proibida igual muitos países, tem países que quando é pegado com a Bíblia, a pessoa morre, é executada a família inteira. Então, assim, a gente temos que glorificar e exaltar o Senhor por a palavra do Senhor ser liberada no nosso país, a gente poder estudar e poder andar com a Bíblia, poder expressar a nossa fé, né? Amém? Amém. Presbítero Fortunato? Eu acho que a gente é um assunto tão simples, mas porém muito profundo, porque assim, infelizmente nós estamos vivendo num tempo em que está todo mundo correndo para a revelação. E é bom, vamos falar que é bom, porque você não dá trabalho, você não precisa ler a Bíblia, você não precisa entender, porque eu sei que na terça-feira a Regiane vai pregar e ela vai falar para mim o que Deus quer de mim. Na quinta-feira a Ana Paula vai revelar também para a igreja. Então assim, infelizmente muitas pessoas buscando só isso, né? Então assim, mas quão importante é, quantas coisas sérias a gente falou aqui, de situações em que pode trazer uma mudança de vida, na minha família, ao meu redor, né? Então assim, e a Bíblia está aí. A gente parece que é uma coisa de falar que é um palavreado. Parece que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. É só você voltar, talvez 2 versículos atrás, talvez você leu de novo o capítulo inteiro, né, para você entender. Nenhum de nós aqui somos mega espertos, não somos assim bacharel em teologia. Não precisa ser isso para entender o que um versículo está querendo dizer. E infelizmente nós ficamos presos a erros, sendo que é só eu abrir a Bíblia, pedir um discernimento de Deus, ler e entender o que Deus está querendo falar.
E não só acreditar no que, mas é um pregador famoso, veio de fora, e ele falou que é assim, então se ele falou é porque ele... Então, assim, eu acho que a raiz de tudo, lê, busca, tira um tempo para você ler. Eu quero ler de Gênesis a Apocalipse. Lê. Eu não consigo ler de Gênesis a Apocalipse. Pega tema. Vou ler as cartas. Vou ler Mateus. Se a gente fizer um esforço, a gente vai ler. Se a gente fizer um esforço, a gente vai ler. E assim, eu não preciso pregar. Então eu não preciso entender. Mas acaba no que a gente falou aqui. Você vai se encontrar num ponto de um ônibus com alguém que vai falar para você algo que você não vai saber retrucar e você vai acabar aceitando aquilo que ele está te dando. E você vai engolir aquilo como se fosse algo certo, que é o que a Bíblia está falando. Então, não é só para os pregadores, não é só para quem é líder, não é só para quem é obreiro, mas para todos tem que aprender a ler, para entender e se defender, para defender a palavra do Senhor, para defender a fé. Então, e principalmente, eu sei que tem lideranças assistindo essa live, essa preocupação. Olha para aquelas ovelhas que estão ali sentadas no banco, mas elas no mínimo vai fazer só o serviço, vai ficar nessa porque já está há anos, não se desenvolveu, mas aquela pessoa precisa se defender. Então, assim, é uma obrigação, vai chegar uma hora em que ele vai chegar lá no céu e ele vai ter que prestar conta daquelas ovelhas que estão ali, daquelas almas. E aí, se ele negligenciou isso? Ou se ela permitiu pessoas serem enganadas durante tanto tempo? Então vai chegar um momento em que ela vai ser cobrada por aquelas pessoas que estão ali. Então, que fique essa reflexão nesta noite. Ainda está tempo de você buscar, ler, e que o Espírito Santo possa ter falado no coração de vocês. Aprendemos muito aqui, cada dia é um aprendizado. Creio que é isso. Amém. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, de estar aqui participando. Lembrando que o tema hoje foi Em Busca de Contexto. Eu peço aos irmãos que compartilhem essa live, envia para os seus amigos, para que eles possam também, assim como nós, aprender com a palavra do Senhor, e também não serem enganados, porque a gente está aqui para estar prestando um serviço na obra do Senhor, que é propagar do Evangelho como o Senhor nos mandou fazer. Amém? Mais uma vez agradecendo a irmã Ana Paula, diaconisa Ana Paula, missionária Regiane, atrás das câmeras, presbítero Jefferson, obrigada, presbítero Fortunato. Agradecer a todos que têm nos acompanhado, que estão nos acompanhando hoje, e aqueles que têm nos acompanhado todas as segundas e quartas-feiras. Lembrando que quarta-feira tem o Como Entender, que o tema é Profecias e Revelações. Profecias e Revelações. Então, quarta-feira, às 20 horas, Profecias e Revelações no Como Entender. Amém? Tem também o YouTube do Compartilhando Conhecimento, que é @Fortunato Goncalo Coelho 5281. Eu fixei também aqui o Facebook, da qual vocês conseguem encontrar as redes sociais para poder estar compartilhando, tá bom? Muito obrigado a todos, Deus abençoe. Eu não sei o que falar. Tá bom. Eu agradeço mais uma vez a todos que têm nos acompanhado, em nome de Jesus. Nós vamos orar para estar encerrando, tá bom? Deus abençoe. Presbítero Jefferson, pode orar, por favor. Grande soberano Deus, nos colocamos mais uma vez na sua presença, Senhor, para te agradecer o teu santo nome, Pai, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Pai.
essa live, Senhor, venha alcançar, Senhor, a cada um daqueles que venhamos, Senhor, de posicionar sabedoria da Tua a palavra, presença, Senhor. Senhor, Venha ajudar, Senhor, a cada um aquilo que daqueles precisamos melhorar a cada dia mais, Senhor. a Tua palavra, Abre, Senhor, a mente, o entendimento daqueles que estão, Pai, faça conforme nos o assistindo, continua usando, para que não haja toda engano, pedra para de que não haja erro, Senhor, toda palavra para que contrária, todos possam se salvar, Senhor, e o buscar Senhor de colocou no Ti coração dos aquilo que seus o filhos, Senhor deseja. venha por terra, em nome do nosso Senhor Quebra, Jesus Senhor, Cristo, todo Pai. obstáculo, Abençoa Senhor, cada um, pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Compartilhem, se inscrevam no canal. Em nome de Jesus, obrigada. Amém? Boa Amém. noite.